Paz do Senhor, queridos, amém? Paz do Senhor, amém? Todos estão me ouvindo? Obrigado, querido. Que igreja maravilhosa, né? Igreja missionária unidos em um só espírito, acertei? Eu dei uma lidinha lá fora na placa. Eu sou meio ruim com o nome, mas essa igreja foi uma igreja que marcou minha vida há pouco tempo, né? Que eu conheci uma parte do corpo de Cristo aqui e eu me apaixonei de graça por essa igreja, viu? Porque o mesmo Espírito que fala aí é o que comunga aqui, né? É o que diz para nós que nós estamos no corpo de Cristo. Queridos, eu sei que temos alguns irmãos que não podem muito ficar em pé, então, mesmo assentados, eu só quero me apresentar aos amados. Tá? Meu nome é Pastor Daniel, eu sou ali da igreja de Madureira, eu, minha esposa, a minha filha que está aqui, e eu sou suspeito de falar, né? Porque minha esposa pregou aqui no congresso de liderança, foi uma bênção, foi tremendo, eu recebi muito também, e nós somos assim, né? O Senhor nos entrega, depois nós somos apenas instrumentos, depois Ele nos usa, e assim Ele vai abençoando a vida do povo de Deus, da igreja de Cristo. Por favor, nós estamos aqui essa semana, vocês estão com uma campanha, né? Acredito que seja isso, uma campanha, pastor? Uma série, né? Que é realmente chamados para liderar. Meu amado, e se Deus está falando, se está chamando você e eu para liderarmos, é porque Ele tem pressa, é porque a obra precisa avançar, e para a obra avançar, Deus tem que contar com homens e com mulheres de qualidade, e eu vejo nessa igreja homens e mulheres de qualidade, e Deus está preparando isso, Deus está chamando isso, porque para Deus contar comigo e com você, nós precisamos estar preparados para a sua obra. O Espírito Santo tem que achar liberdade, tem que encontrar um canal limpo para que Ele possa usar na sua obra. Homens e mulheres ousados, cheios do Espírito de Deus, cheios da palavra de Deus, com relacionamento com o Salvador. Só assim a obra avança, só assim a obra cresce. A Imune está nos primeiros passos daquilo que Deus ainda vai fazer. Viu, pastor? A Imune é só uma semente que está plantada, mas em breve ela irá crescer, irá dar muitos frutos. Deus conta comigo e conta com você. Amém? Qualidades que fazem a diferença na vida de um líder, seja ele homem ou seja ele mulher. Porque quando Deus fez o homem e a mulher, Ele o chamou para liderar. Ele disse: dominai sobre tudo, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. O Senhor já colocou a liderança na nossa mão. Satanás tirou isso quando o homem entregou no jardim do Éden, mas houve um que na cruz do Calvário resgatou e nos entregou novamente, entregou para o povo de Deus. Hoje nós temos essa autoridade para liderar novamente. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 6. Querido irmão Daniel, segura aí aquela imagem. Ao final vou pedir para você colocar, tá? Eu acho lindo isso nessa igreja, né? A gente vai ler a palavra, os irmãos já ficam de pé. Não tem como eu não me apaixonar por essa igreja, né? Glória a Deus. Agradecer aqui em nome de Jesus a oportunidade ao apóstolo Franciomar, apóstolo Aquela que nos convidou, também ao pastor desta igreja, pastor Fábio, a sua esposa, irmã pastora Elisângela. Sei que está ali a matriarca da família, né? Eu ainda não sei o nome da varoa, como é o nome dela? Maria José. Ela me levou lá atrás, na minha infância, quando ela cantou esse louvor aqui. Quando eu cheguei, que maravilha, irmã Maria José. Que Deus continue lhe usando poderosamente. A senhora é uma das colunas da igreja Imune, eu tenho certeza disso, né? Todos estão debaixo do seu joelho. Agradecer também ao pastor Ed, a sua esposa. Eu estou acertando os nomes, viu? Glória a Deus. E a todos os pastores, tá? Que Deus venha derramar uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Neemias capítulo 6, vamos ler apenas 2 versículos. Em seguida deixa a sua Bíblia aberta, tá? Você que gosta de Bíblia, porque depois a gente vai ler alguns versículos que o Senhor vai nos dar nessa mensagem. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elu, em 52 dias,
E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Repita comigo o fim desse versículo, que diz assim: porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eu creio que o teu inimigo vai reconhecer que Deus fez uma obra na tua vida extraordinária. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, eu subi aqui, mas o Senhor já estava aqui. Eu sou instrumento, somente isso, Pai. Aqui, o nome que tem que ser glorificado, exaltado, que tem que ser ovacionado é o nome do Senhor. A Ti, meu Pai, toda a honra. A Ti, Papai, toda a glória. Sabe por que eu oro assim, papai? Porque Tu és meu pai, Tu és meu amigo. Tu me chamaste, Tu me ganhastes, Tu me tiraste das trevas para a Tua maravilhosa luz. E eu sei que Tu fez isso com o Teu povo também. Por isso que nós somos chamados, ó Deus, como sacerdócio santo, nação santa, povo escolhido, tirado das trevas, para proclamar a Tua santa palavra. Então usa os meus lábios, eu sou só o Teu instrumento. Fala, Espírito Santo, e move esta igreja, ó Deus, e que aquele que chegou aqui saia daqui sabendo, ó Deus, que ele é um líder chamado e que está sendo preparado para uma grande obra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Sente aplaudindo ao Senhor, glorificando a Deus. Querido, você está na casa do Pai, tá? Aqui você não é proibido de dar glória a Deus, de glorificar, porque você não está num velório. Aqui você está na casa do Pai, e aqui você é livre para glorificar, amém? Tenho certeza que muitos de vocês já receberam muito desde o capítulo 1 do livro de Neemias. Neemias, queridos, é o maior manual de instrução, de liderança para o povo de Deus. Tá? Se os homens do mundo quiserem aprender de liderança, é só pegar o livro de Neemias. Na nossa Bíblia é o 16º livro, tá? São 13 capítulos que nós temos no livro de Neemias. E Neemias significa exatamente consolado por Deus, confortado por Deus. Jeová conforta. Sabe por quê, querido? Porque só pode confortar, só pode consolar quem já foi confortado, quem já foi consolado pelo Senhor. Escute com atenção o que eu vou lhe dizer. Aonde você mais foi ferido, é onde mais Deus vai te usar. Naquela área que mais você foi machucado, é ali que mais Deus vai te usar para consolar, para confortar e para curar outras vidas. Diga amém. Olhe para o lado, para o seu irmão e diga: aonde você mais foi ferido, é onde mais Deus vai te usar. Não pergunte por quê. Não precisa falar para o seu irmão. Não pergunte por quê. Não pergunte por quê, eu também não sei. Mas é muito interessante que aqueles que Deus chama, eles andam, eles trilham por caminhos que nem eles entendem. E o caminho daquele que serve a Deus, daquele que decide amar e servir ao Senhor, é um caminho estreito, é um caminho difícil, é um caminho de luta, de guerra. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que é Ele quem vai na frente, endireitando os caminhos tortuosos, aplanando os caminhos do servo de Deus. Sabe por quê, querido? Porque quando eu e você passamos pelas lutas, pelas tribulações e pelas dificuldades, nós não estamos sós. O Senhor está conosco. E alguém quer um Deus melhor do que esse Deus para estar com você diante das guerras, diante das dificuldades? Neemias é um livro pós-cativeiro. Houve uma profecia para o povo de Israel, porque o povo de Israel era um povo que Deus amou, que Deus chamou há muito tempo, através da vida de um homem chamado Abraão. Quando Deus chamou Abraão, o seu nome não era Abraão, era Abrão, ou seja, era pai exaltado. Mas quando Deus chama você, quando Deus me chama, Deus não vê a condição que nós estamos, Ele tem algo maior, e Ele já muda o nosso nome. Quando Deus nos chama, Ele já muda o nosso nome para um nome de bênção, para o nome daquilo que Ele vai fazer, do que Ele vai exaltar. Eu tenho certeza que o nome Imune foi algo que nasceu no coração de Deus, porque Ele viu um povo unido em um só espírito para o crescimento da sua obra. E quando Deus chamou Abrão, Ele disse: olha, não se chamarás mais o teu nome Abrão, mas sim Abraão, porque será pai de grandes nações. E de Abraão
veio Isaac, de Isaac veio Esaú e veio Jacó. Mas Deus tinha uma promessa na vida do menor, que era Jacó. E Deus precisou tratar este homem. E lá em Peniel, Jacó conheceu um Deus todo-poderoso, que mudou a sua história, que mudou o seu nome. É o mesmo Deus que eu e você conhecemos, queridos. Quando Deus nos encontrou, estávamos como Jacó, vivendo na enganação do nosso jeito, da nossa forma, achando que estávamos amando e servindo a Deus. Da mesma forma, achávamos que Deus nos ama. Eu já conheço a Deus desde quando nasci, mas aí Ele nos chama para o encontro pessoal, chama-nos para o vale de Jaboque, e Deus nos chama face a face, e muda a nossa vida e muda a nossa história. De Jacó veio José e todos os seus outros filhos, e daí veio uma grande nação, que foi escravizada por pelo menos 430 anos no Egito. Mas Deus tinha uma promessa, e depois de tudo isso, Ele resgataria o seu povo. E aí Ele levanta um homem, que nasce debaixo de uma condição totalmente adversa. Esse homem era Moisés. Moisés já nasceu com uma sentença de morte. Moisés já nasceu destinado à morte. Quantos de nós já nascemos debaixo de uma sentença de morte? Quantos de nós nascemos já predestinados à morte? Mas aí o nosso Deus nos olhou, nos amou, disse: esse é o meu grande líder, essa é a minha grande líder, eu vou investir nele, eu vou investir nela, eu vou trazer ela para cá, eu vou trazer ele para cá, eu vou livrá-lo da morte, eu vou enchê-lo de sabedoria, eu vou enchê-lo do meu espírito, e ele será uma grande bênção aonde quer que ele chegue. Aí Deus abre uma porta na cidade nova, coloca uma placa imune e traz você para cá. E você está aqui recebendo, crescendo, sendo preparado para uma grande obra. Queridos, assim o povo de Israel foi preparado, assim o povo de Israel foi chamado. Lá no Egito, eles viram a adoração aos deuses, não entenderam, sabiam que existia um Deus. Os seus pais diziam aos seus filhos: olha, o nosso Deus foi que abriu o mar vermelho e nós passamos. Só que com o tempo, queridos, eles foram esfriando, eles foram deixando de servir ao Deus Todo-Poderoso e foram escravizados. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer uma grande obra e você não entende, Ele te leva para o deserto. Sabe por quê? Porque lá no deserto Deus prova o teu caráter. A Bíblia diz que o crisol é para a prata e o fogo é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Está no livro de Provérbios, capítulo 17 e versículo 3. Quem prova os corações é o Senhor. E sabe onde é que Deus prova o meu e o teu coração? É aí no deserto que você está passando. É nessa dificuldade que Deus está tirando e purificando o teu coração, para que você seja um líder, um homem e uma mulher de excelência. Queridos, Neemias não foi levantado à toa. Neemias já tinha nascido no coração de Deus, porque o salmista disse: antes mesmo que eu nascesse, antes mesmo que no ventre eu fosse formado, o Senhor já me conhecia, já sabia o meu nome e já tinha me chamado para pregar às nações. Neemias já tinha nascido no coração de Deus para um grande propósito, porque o povo de Israel havia pecado e precisava ir para o deserto. Mas Deus ama o seu povo, e Deus nos ama independente dos nossos erros e das nossas falhas. A questão é que Deus não comunga com o meu erro nem com a tua falha. É impossível, querido, alguém dizer que ama a Deus e permanecer do jeito que está. Sabe por quê? Porque Deus te ama, mas Ele não ama o pecado que você comete. Deus te ama, mas Ele precisa mudar a tua história primeiro, para que Ele possa te usar. E eu tenho certeza que Ele tem feito, está fazendo e continuará fazendo isso na minha e na tua vida. Em 586 a.C., o povo de Israel, que tinha um templo espiritual construído por um dos maiores reis, dos reis mais sábios, agora viram o seu templo ser destruído. O templo de Salomão, que representava o ápice da vida espiritual do povo de Israel, agora era destruído e o povo era levado cativo para a Babilônia. Uma profecia, porque eles estavam religiosamente servindo a Deus, mas já haviam perdido a intimidade, já haviam perdido o relacionamento mais íntimo com o Pai. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus te traz para cá, não para você viver uma vida religiosa. Ele te chamou para um relacionamento. Lembra de Adão? O que marcou Adão
não foi ele dar nome aos animais, não era ele reinar. O que marcava Adão era o relacionamento que ele tinha. Sempre na viração do dia, Deus vinha e se relacionava com ele. Eu te pergunto, como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua vida espiritual com Deus? Como é que está a tua vida de oração, querido? Como é que está a tua vida de intimidade com Deus? Você não precisa me responder. Qual é a área que você vai precisar reconstruir? É por isso que você está aqui hoje, para descobrir quais são as qualidades que fazem a diferença na sua vida. Quais foram as qualidades que fizeram a diferença na vida de Neemias? Neemias fazia parte do povo de Deus que tinha sido levado para o cativo. Para você ter uma ideia, Neemias nasceu no cativeiro. Era um homem que tinha promessa de Deus, mas que estava no cativeiro, mas que tinha um coração voltado para a restauração da sua vida espiritual e da vida espiritual do seu povo. Ei, querido, escute o que eu vou lhe dizer. Não importa o que você está passando, não importa de onde você veio, onde você está, importa que Deus está preparando um caminho novo, um tempo novo, uma história nova para você. Olhe para o seu irmão e diga: não importa o que você está passando, Deus tem uma história nova para você. E aí nós vamos falar de um ponto muito importante. Neemias era um homem que tinha uma vida de oração. Neemias era um homem de oração. Querido, isso é uma das qualidades imprescindíveis na vida de um líder. Se você quer ser um líder, se você quer ser uma líder na obra de Deus, aprenda que tudo que você for fazer, primeiro precisa passar na oração. Sabe por quê, querido? Porque a oração, ela não prepara a obra, a oração te prepara para a obra. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Se você não fizer, Deus levanta outro, mas só que Deus quer contar comigo e com você. Deus conta comigo e com você para realizar a sua obra, mas a obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Muitos homens, muitos líderes têm caído, têm levado pessoas a se desviarem, tem ministérios que estão ruindo e escândalos. Sabe por quê? Porque a sua vida não é mais uma vida de oração. Quantos homens sobem, tocam, quantos levitas apenas tocam, quantos músicos apenas cantam, quantos pregadores que são muito eloquentes apenas pregam, mas a sua vida de oração é rasa. No livro de Ezequiel, queridos, capítulo 47, você vai ver que o anjo chama Ezequiel e diz o seguinte: Ezequiel, vem aqui. Ezequiel estava no templo. Ele disse: olha, vem aqui por fora, que eu vou te mostrar um rio que passa por baixo do santuário. E Ezequiel obedeceu. E quando ele foi e viu o rio, águas que estavam por baixo do santuário, mas não passavam dentro, não molhavam o santuário. E Ezequiel não entendeu. E aí o anjo disse assim, mediu 1000 côvados e disse: agora vem. E ele veio. Ele disse que as águas davam no tornozelo. Depois ele mediu mais 1000 côvados. Ele disse que as águas davam nos joelhos. Depois ele mediu mais 1000 côvados e disse: vem. Ele disse que as águas davam no ventre. Agora mediu mais 1000 côvados. Ele disse: agora não dá para ir mais, só se for a nado. E no momento que ele disse: vem, ele pegou na mão dele e trouxe ele para uma presença diferente, espiritual. Uma vida de oração te leva à profundidade de relacionamento maior com Deus. Queridos, aleluia, a obra de Deus não pode ser feita sem oração, porque a obra de Deus, ela é espiritual, e só faz a obra de Deus espiritual quem é espiritual, e só é espiritual quem ora. E oração é muito mais do que pedidos. Oração é muito mais do que aquela lista de desejos. Quando eu era pequeno, eu acreditava no Papai Noel. E eu tinha uma lista tão grande. Eu taquei fogo nela tem pouco tempo, queridos. Era tanto pedido que não tinha mais onde colocar. A meia até furou para colocar dos pedidos. Quantos crentes têm Deus como seu Papai Noel? Ou então como seu caixa eletrônico? Não coloca dinheiro, mas quer sacar. Vai lá no caixa 24 horas... O governo depositou, eu vou sacar. Mas muitas vezes ele chega lá, mete o cartão, saldo negativo. Sabe por quê, queridos? Porque antes de você pedir, você tem que dar. Antes de você tirar, você tem que depositar. A vida no céu é diferente. A obra de Deus é diferente. O crente primeiro deposita
para depois sacar. Eu vou te dar uma dica. Sabe como é que você vai depositar? Primeiro orando, entregando, se entregando para o Senhor. Uma vida de oração, uma vida de santidade. Quantos cristãos estão trocando sua vida de oração pelo Facebook? Quantos cristãos estão trocando sua vida de oração pelo Instagram? Quantos cristãos estão trocando sua vida de oração pelo Twitter, pelo YouTube? E não é ruim não, viu? Pode assistir lá, tem um podcast da Igreja Imune. Quantos já deram like lá? Quantos testemunhos abençoados você tem ali? O que você está fazendo com o Facebook? Você está usando o Facebook para pregar a palavra de Deus? E olha que eu não sou muito disso não. Não de pregar, e sim de não usar o Facebook. Eu não sou muito, eu disse para o pastor, eu não sou muito de rede social não. Mas quando eu entro lá, quando a minha filha me ajuda, vai alguma coisa da palavra de Deus. Porque é assim que tem que ir, querido. Quando você pegar essas ferramentas, use para a obra de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa usar. Eu estou dizendo algo muito importante para você. Quem ocupa a prioridade na sua vida? Quem é a prioridade na sua vida? Ei, líder, aprenda a colocar o Senhor como prioridade. E foi isso que Neemias fez. Escute com atenção. Isaías 57:15, Jeremias 33:3, Mateus 6:6, Mateus 6:33, fala exatamente de uma vida de oração. O cristão precisa ter uma vida de oração. E se você acha que iPad é do diabo, que Facebook é do diabo, que Instagram é do diabo, eu quero te dizer que desde muito tempo Deus já programou isso no coração dele. Se você acha que iPad foi feito pelo Steve Jobs, eu quero te dizer que não foi não. Foi feito pelo próprio Deus. Lembra quando Moisés, lá em Êxodo 20, subiu ao monte? Ele recebeu um iPad e Deus baixou os dados da nuvem para ele. E ele já desceu com 2 tábuas. E tinha uma mensagem ali, os 10 mandamentos. Ei, querido, tem um iPad top aqui, ó, para guiar a tua vida, para instruir a tua vida. Se você acha que Facebook e Instagram também é coisa do diabo, 1 Coríntios capítulo 11, Atos 19:15, Marcos capítulo 5, Mateus 8 e Lucas 8, também fala de Instagram e Facebook. Quer que eu te diga? No Velho Testamento também fala. Você lembra do Val de Jaboque? Você lembra de Jacó? A Bíblia diz que ele viu face a face o Senhor. Facebook, ele estava face a face com o seu Deus. Eu quero te dizer que existe um Facebook diferente. É de madrugada, quando tu dobra o teu joelho, Deus está te chamando para falar face a face contigo. Aleluia. Isso é a qualidade de um homem de Deus. Neemias sabia disso. Ele tinha que mover um povo. Neemias esperava que Deus movesse o coração de um homem, de um grande rei. Se não fosse movido, o povo de Israel continuaria escravo. Queridos, o povo de Israel foi levado por Nabucodonosor em 3 etapas. Diga 3 etapas. Em 3 etapas ele levou os melhores homens, destruiu os muros da cidade e deixou todos arruinados. Mas assim como Satanás faz e Deus permite, Deus faz da mesma forma, com graça maior, com bênção maior, com transformação maior. É por isso que a Bíblia diz, e lá em Ageu, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque aonde Satanás destruiu, aonde Satanás te envergonhou, Deus vem com unção, Deus vem com graça, Deus vem com bênção, e Ele faz uma obra maior, porque Ele é Deus. Aleluia! Então a primeira qualidade é uma vida de oração. Ore mais, busque mais, adore mais, se entregue mais. Não ore por orar, se entregue na oração. Queridos, a oração é algo que transforma a vida do crente. Quando você ora, Deus fala. Quando você ora, Deus quebra cadeias. Quando você ora, Deus quebra grilhões. Quando você ora, Deus abre portões. Quando você ora, Deus expulsa demônios. Quando você ora, Deus salva o pecador. Quando você ora, Deus cura o câncer. Quando você ora, queridos, Deus faz obras maravilhosas. Porque quando você ora, você conecta um canal da terra ao céu, e Deus se manifesta, porque Ele encontra esse canal através da minha e da tua vida. Eu estive, só para contar rapidamente uma experiência, eu estive no local adorando ao Senhor chamado Reencontro, muitos anos atrás, e eu não vi nada.
Os irmãos viam fogo, os irmãos viam anjo, tinha irmão que era arrebatado, e eu só chorava. Eu orava e chorava, orava e chorava. No terceiro dia desse encontro, do reencontro, eu já não conseguia mais chorar. O abdômen estava todo doído, parecia que eu tinha malhado os 3 dias. E aí, não vi nada, queridos, mas derramei a minha alma diante do altar do Senhor. E quando eu saí dali, eu senti que eu vinha flutuando. E eu fui ao centro da cidade. Naquela época eu ainda andava de Mercedes, pastor. Aquele Mercedes grande, que dá muita gente, né? Dava de ônibus. E aí eu desci na parada, e um rapaz disse assim para mim: por favor, querido, que horas são? E eu falei o horário. Aí ele olhou para mim e disse assim: você é crente? Eu disse: para a glória de Deus, crente em Jesus. Ele disse: você não precisa falar, teu rosto está brilhando. Eu estou vendo algo diferente em você. Eu estou sentindo algo diferente. Eu estou me arrepiando. Glória a Deus. Queridos, quando você ora, você abre um canal para Deus manifestar a sua glória. Deixa eu correr, porque só em falar em oração eu já me empolgo. Você está falando com um homem que não ora muito não, tá, queridos? Mas que de madrugada está na presença do Senhor. Minha esposa diz que eu sou um velho cedo, né? Que cedo durmo, mais cedo acordo. E quando ela me busca, eu estou ali de joelho orando. Estou no Facebook, né? Face a face. Vamos falar da segunda qualidade que estava presente na vida de Neemias e que tem que fazer parte também na nossa vida, que é clareza de prioridades. Queridos, vamos colocar as nossas prioridades com clareza. Qual é a tua prioridade? Deus te chamou, Deus está te instruindo, e eu te pergunto: o que é prioridade na sua vida? Você pode dizer assim para mim: mas pastor, o senhor quer ser muito espiritual. Aprenda uma coisa, queridos, que aquilo que vai fazer diferença na sua vida é aquilo que você dá prioridade. Só faz diferença na sua vida ao que você dá prioridade. Qual é a clareza da prioridade que você está dando na sua vida? Você tem dado prioridade para o trabalho? Você tem dado prioridade para a sua vida pessoal? Ou você tem colocado como prioridade o reino de Deus? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui colocaram hoje como prioridade o reino de Deus. E aquele que põe em prioridade clareza de objetivo o reino de Deus, é impossível não ser abençoado. É como disse o servo do Senhor ali, né? Até Deus usa o outro. Quando você não quer dar glória a Deus, o outro grita: dê glória a Deus, irmão, porque você colocou como prioridade e Deus abençoa. Filipenses 4:7 diz exatamente isso, que quando nós colocamos Deus como prioridade, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele guarda as nossas emoções e os nossos sentimentos. Sabe, queridos, Neemias tinha prioridades. Ele sabia quais eram as suas prioridades, que a obra de Deus era prioridade. Neemias não precisava se preocupar com o povo. Você vai dizer por quê? Sabe por que ele não precisava? Porque Neemias estava no palácio do rei, no palácio de Suzã. Queridos, Neemias tinha influência com o rei. Neemias era o copeiro do rei. Era alguém que tinha acesso tanto ao rei quanto à rainha, como diz a Bíblia. Aquele homem era muito bem remunerado. Aquele homem dormia nos melhores lugares, comia as melhores comidas, mas ele tinha uma prioridade no coração. Sabe qual é a prioridade do coração dele? Colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida também ama o seu povo, também ama a obra de Deus. Ei, querido, você tem cuidado do seu irmão? Você tem cuidado da sua igreja? Você tem se dedicado na melhor forma para Deus? É uma pergunta que eu te faço. Você tem amado a obra de Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento? Deus tem tocado no seu coração para que você abençoe o teu próximo. E o teu próximo é esse aí, ó. É o teu irmão que está do teu lado, que faz parte da mesma igreja que você. Você tem visitado, tem mandado um WhatsApp, tem orado por ele. Eu não estou mandando você ficar na casa dele direto não, tá, queridos? Que isso dá confusão. Vem para a igreja com ele. Se for na casa dele, vai para abençoar, vai para orar, vai para falar a palavra, vai para levantar, porque Deus vai te usar. Neemias sabia das suas prioridades. Ele tinha que ter clareza, porque o povo de Deus estava em ruína. E o que fazer? Como fazer? Ele tinha prioridades. Primeiro, eu vou orar. Segundo, eu vou esperar a resposta, porque a resposta vem do alto. E quando ela vier, eu vou estar preparado para ser um instrumento de Deus. Neemias só estava esperando, querido. Sabe por quê? Porque ele já havia orado, ele já havia jejuado. Ele estava esperando a oportunidade. Estava claro nos seus objetivos. Quando ela chegar, eu não vou desprezar. Queridos,
A oportunidade é algo que passa correndo. Muita gente diz que a oportunidade é alguém careca, feio, ensaboado que passa correndo. Queridos, quando passar, morda, segure, né? Segure com unha. Se você não tiver unha, abraça. Se tentar correr, morda, mas não perca a oportunidade que Deus vai te dar. A oportunidade é uma só, e a oportunidade de Deus mudar a sua vida, quem sabe está tão pertinho, de mudar a tua história, de mudar essa situação que você vem orando. Quantos estão orando por uma porta de emprego? Quantos estão orando para Deus mudar a sua história? Quantos estão orando para Deus curar a sua vida? Quando vier a oportunidade, abrace, não desperdice. Às vezes nós pensamos que a oportunidade é muito grande, Deus faz ela pequenininha, mas ela vem, abrace, segure, não desperdice, tenha clareza de objetivos. Amém? Outra qualidade que envolvia a vida de Neemias era a segurança interior. Ei, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não vai te chamar para a obra se você não tiver segurança interior. E como ter segurança interior, pastor? Seja cheio do Espírito de Deus. Busque o Senhor. Tenha firmeza nas suas decisões. Não titubeie, não fique balanceando. Quando a oportunidade chegar, esteja firme. Estou aqui, estou preparado. O Senhor já me preparou. Não vou desperdiçar. Neemias tinha segurança interior. Ele estava firme no que ia fazer. Quando vier, não tenha medo. Será? O pastor, você está orando para Deus te usar. Aí quando Deus te chama, te dá uma oportunidade, você fica, será? Será que eu vou? Não, pastor, manda outro. Quer dizer, eu tinha esse problema de autoestima. Eu tinha esse problema, esse grave problema. Minha baixa estima. Era incrível. Quando chamava, não, deixa o irmão ir. Não, querido, manda outro. Ei, meu irmão, se Deus está te chamando, o negócio é contigo, não é com outro. Se Deus está te chamando, é porque chegou a tua hora, chegou a tua vez. Tu vai dar para outro, por quê? A oportunidade é tua, abraça. Deus quer te usar, porque você também é canal de bênção na obra de Deus. Se Neemias tivesse passado para outro, ele tinha perdido a oportunidade de ser um grande instrumento de Deus. Já havia se levantado Zorobabel, já tinha trazido o povo, tinham construído o templo, já tinha se levantado Esdras, a palavra tinha sido pregada, mas faltava levantar os muros, e Deus escolheu Neemias para levantar os muros. Ei, quem sabe Deus já usou alguém na tua casa, já levantou o templo, está ali a presença, a palavra já foi pregada, mas você precisa levantar muros, muros de proteção, fechar as brechas, ser usado para levantar portas, porque Deus quer te usar para restaurar. Olhe para o seu irmão, diga, ei, seja um instrumento de restauração de Deus. Tenha segurança interior. Seja firme no propósito. Não titubeie. Não volte para trás. Não desista. Queridos, nesse propósito eu tenho um grande testemunho. A minha esposa. Minha esposa é uma mulher firme, decidida. Quando ela põe uma coisa na cabeça, queridos, principalmente de fazer a obra de Deus, só se você tirar a cabeça dela. Porque a mulher, quando decide, decide. Meu irmão, e a filha foi no mesmo caminho. Meu Deus. E ela me ensinou isso, pastor. Quando você decidir, decida. Agora eu te digo uma coisa, decida certo. Decida na oração. Decida com clareza de prioridades. E decida com segurança interior. E quem vai te dar essa segurança? A palavra de Deus. Quem vai te dar essa segurança? A tua comunhão, o teu relacionamento com Deus. Quem vai te dar essa segurança? A tua vida de comunhão com Deus. Vai firmar o teu coração, os teus sentimentos e as tuas emoções no Senhor. Não fique se justificando. Não se justifique. Não tente explicar para os outros o que Deus está fazendo na sua vida. Ele está fazendo e pronto. O que Deus está fazendo na sua vida, Ele está fazendo e pronto. Você não tem que dar explicações para ninguém. Glorifique a Deus. Ah, mas você era assim, você era assado, você era cozido. Você falou bem, meu querido, eu era, porque a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Pode aplaudir ao Senhor, porque é assim que Ele faz.
1 Pedro 2,23, Jesus não ficou se justificando. Ele entregou ao Senhor que julga todas as coisas. Por que você está preocupado, se justificando para o irmão, querendo agradar demais? Ei, querido, aprende a agradar a Deus. Deus te chamou para agradá-lo, para servi-lo. Quem quiser caminhar com você, caminha. Como dizia o Chapolin quando era pequeno, sigam-me os bons. Deixa quem está te atrapalhando para trás. Tira da tua vida os causadores de tempestades. Ei, Neemias não perdeu tempo tentando se justificar. Sabe o que Neemias disse? Estou fazendo uma grande obra, de forma que não posso descer. Aleluias. Deus chamou eu e você, essa igreja, para uma grande obra. Você quer descer por quê? Você quer voltar para trás para explicar que Deus mudou a tua vida? Por quê? Deixa que eles vão ver o que Deus está fazendo na tua vida. Por isso que você é sal, por isso que você é luz. O sal causa sede. Deixa o teu vizinho, deixa o teu amigo, deixa os teus parentes verem o que Deus está fazendo, e eles vão sentir sede de querer beber essa água. Lembra da mulher no poço de Jacó? Jesus não se justificou para ela. Por que ela não deu água para ele? Ele disse: se tu me conhecesses, do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Queridos, na sua vida tem fluído rio de água viva? Vai fluir quando você buscar o Senhor. Ele é o rio de águas vivas. Sabe, uma criança chegou para o pastor e disse assim: pastor, queria te fazer uma pergunta. Como é que eu faço para ter essa unção que tem na tua vida? Ele disse: meu jovem, você quer ter essa unção? Tem sobre a minha vida? Ele disse: eu quero, pastor, porque o senhor é um homem muito ungido. Ele disse: então você vai lá no rio, pega essa peneira e esse balde, e enche esse balde 7 horas da manhã, e quando for meio-dia você volta aqui com esse balde cheio. E o garotinho foi lá 7 horas da manhã, chegou no rio, colocava a peneira na água, e toda vez que ele trazia para o balde, a peneira secava. E ele começou a ficar frustrado, porque começou a esquentar o sol, e ele pensou em desistir. E quando deu meio-dia, ele chegou torrado, pretinho ali com o pastor, entregou o balde vazio, baixou a cabeça e disse: pastor, é impossível, é impossível. Ele disse: por que, meu filho, é impossível? Ele disse: porque toda vez que eu coloco a peneira, ela enche, mas quando eu vou trazer para o balde, ela seca. Ele disse: meu filho, aí é que está o segredo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Afunda a peneira e deixa ela lá no fundo, porque enquanto tu estiver mergulhado na presença de Deus, tu serás cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos, tem muita gente que está enfiando a peneira e quer voltar e ser cheio. Ei, o segredo de tu ser cheio, sabe qual é? Fica mergulhado na presença do Pai. Mergulhe e não sai mais, porque ali tu serás um instrumento na presença do Senhor. É dali que Deus vai te usar, é ali que Deus vai falar contigo. Porque quando tu vem para a superfície, muitas conversas mudam o teu pensamento, muitas doutrinas. Ei, Deus te trouxe para o lugar certo. Aqui está inundado da presença do Pai. Aqui Ele derrama o Espírito. Aqui você tem a palavra, aqui tem oração. Por que tu precisa estar correndo de igreja em igreja, buscando ventos de doutrina? Ei, entra aqui, mergulha na presença do Pai e permanece na presença do Pai, que Ele vai te usar, que Ele vai te encher. Neemias sabia disso. Ele estava na presença, porque ele sabia que só na presença do Senhor ele teria coragem, ele teria segurança interior para ser usado naquela obra. Queridos, Deus não chama eu e você para obras pequenas, Ele chama eu e você para grandes obras. Mas para fazer grande obra, você precisa ser um homem de oração. Você precisa ser um homem, assim como foi Neemias, que tenha clareza de prioridades e que tenha segurança interior. E outra coisa, de uma qualidade importante de um líder, é o tópico 4, que diz assim: oração eficaz. Ei, meu irmão, sabe qual é a oração eficaz? Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É assim que diz a palavra do Senhor. Uma oração eficaz não é aquela que você usa palavras difíceis. Oh, inexorável, magnífico Deus. Você não impressiona a Deus. Sabe como é que você impressiona o Senhor? Com uma oração sincera, com uma oração verdadeira, com uma oração de entrega.
Deus não se surpreende, queridos, com as nossas palavras bonitas, com o nosso conhecimento bonito, com o nosso canudo. Deus não se surpreende com isso. Deus se surpreende quando você pega todo esse pacote, se humilha na presença dEle, pega todo esse diploma, todo esse conhecimento, coloca diante dEle e diz: isso aqui, não é nada diante do Senhor. Sabe, Senhor, eu sou um pecador, e sem o Senhor eu não posso seguir. Sem o Senhor essa obra não pode ser feita. Por isso usa a minha vida. Querido, eu quero te perguntar uma coisa: o Senhor, a tua oração tem sido eficaz? Você tem sentido que sua oração não sobe do teto? Eu vou te dar um segredo hoje: se entrega, se rasga, coloca Ele na presença, na prioridade. Quando você for orar, seja você a oferta desta oração. Abraão fez uma oração sincera. Sabe o que ele disse? O Senhor proverá o cordeiro para si. Essa foi a oração de Abraão. Abraão estava com o seu coração dilacerado. O seu amado e querido filho estava ali para ser imolado. E quando ele disse: papai, cadê a oferta? O cutelo e o fogo estão aqui, mas cadê a oferta? Abraão orou. Ele disse: Senhor, provê o cordeiro. Querido, seja sincero com Deus, e a sua oração será eficaz. Não firule diante de Deus. Não seja indiferente na sua oração. Não disfarce. Use palavras verdadeiras. Diga: Senhor, aqui estou eu e aqui está o problema. Me ajuda a resolver este problema. Foi isso que Neemias fez. Foi isso que Neemias fez diante de Deus. Versículo 14. Ele entregou os seus inimigos diante do Senhor, porque ele sabia que se ele fosse combater com aqueles inimigos, ele seria morto. Sabe, queridos, o inimigo sempre vai colocar situações para tirar você do foco, para deixar o seu coração inseguro. O inimigo sempre fará algo para tirar você do centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é que você esteja entregue, mergulhado. Por isso não venha para a superfície. Por isso não desça de onde Deus te colocou. Porque quando você mergulhou, Deus já te fez subir. Quanto mais você desce, mais Deus te põe em cima. Sabe por quê, querido? Porque com Deus é diferente. Com Deus você não sobe, com Deus você desce. Porque quem exalta é Ele, quem levanta é Ele, quem faz é Ele. Aleluia. E Ele está fazendo isso aqui. Eu creio. Eu vejo, pelo pouco que tenho acompanhado, o quanto Deus está preparando esta igreja para uma grande obra. E ela já começou. E Ele está levantando homens e mulheres para fazer a sua obra. Você faz parte dessa história. Olhe para o seu irmão e diga: você faz parte dessa história? Eu faço. Você faz? Então vem comigo. Ponto 5, vamos já finalizar. Submissão à autoridade da palavra de Deus. Queridos, você tem uma dura cerviz? Você é insubmisso à palavra de Deus? Do que adianta você vir todos os dias para a igreja, ou quando tem culto aqui, sexta, quarta, não sei quando tem culto aqui, sexta e domingo, você vem e você recebe, mas você sai daqui e volta à sua vida normal. Você sai daqui, mas não abriu mão do seu pecado de estimação. Você sai daqui, mas continua com a velha vida. Você sai daqui e continua com os velhos hábitos. Ei, querido, está na hora de se submeter à palavra de Deus. Se Deus mandar deixar, deixe. Se Deus mandar entregar, entregue. Se Deus mandar se afastar, se afaste. Sabe, está na hora do crente se submeter à palavra. Porque muitos ouvem, mas a palavra entra, confronta, mas não muda. Você não deixa mudar. Querido, a palavra de Deus só surte efeito na sua vida quando confrontado você querer e deixar Deus fazer uma mudança. Neemias sabia disso. Neemias, quando orou, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu o pecado do seu povo e disse: nós somos pecadores, Senhor. Pecamos contra ti, desobedecemos a tua palavra, mas hoje é tempo de mudança. Senhor, precisamos de uma mudança. Precisamos ouvir e obedecer a tua palavra. Neemias sabia o que estava fazendo. Neemias sabia que ele era o instrumento de Deus e que ele estava no lugar certo, na hora certa,
para fazer a obra de Deus. E ele não iria desobedecer. Sabe, queridos, por que desobedecer? Satanás sempre vai lançar uma proposta para que você desobedeça a palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes você está perto da bênção, mas morre na praia pela desobediência. Eu falo isso para vocês com prioridade. Quantas e quantas vezes, querido, Deus iria me abençoar e eu desobedecia. Quantas vezes eu era rebelde, eu era serviço, brigava, não ouvia. Há 7 anos atrás, antes de ser ungido a pastor, eu fui chamado por um pastor. Vai ali para ser ungido, porque Deus tem algo contigo. Eu peguei minha esposa e fugi do culto. Não vou ficar, não quero. Esse negócio não é para mim. Deus estava me chamando e eu estava fugindo. 7 anos depois, Deus fez algo extraordinário. Antes dos 7, né, amor? Para com 7 me ungir. Já eu mostro para vocês o que foi que Deus fez. Deus fez um rebuliço. Deus entrou na história. Deus mudou a história. É por isso que eu estou aqui hoje falando para vocês. Deus me fez passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele foi comigo e Ele me trouxe de lá. E é por isso que eu estou aqui hoje, um milagre, para contar esse testemunho para vocês. Mas eu tenho algo para te dizer. Pode glorificar o Senhor. Não desobedeça o comando de Deus. Neemias era obediente. Ele foi chamado por Semaías para entrar no templo, mas Neemias não era sacerdote. Se eu entrasse no templo, ele iria profanar o templo e ele iria perder o crédito de estar sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Querido, não faça aquilo que Deus não está mandando você fazer. Faça aquilo que Deus está te mandando fazer, porque quando Ele te manda fazer, Ele te respalda. Seja obediente. Se você tiver dúvida na hora de tomar uma decisão, fique com a palavra. Obedeça o seu pastor, obedeça os seus líderes, porque eles são instrumentos de Deus para guiar a tua vida. E Deus não colocou eles aqui à toa, não. Deus colocou como anjo da igreja para ser um instrumento de Deus. E saiba de uma coisa, se você não sabe, lá no dia do juízo, o Senhor vai chamar ele para cobrar a tua vida na vida dele. Vai chegar com ele e vai dizer: cadê as ovelhas que eu coloquei na tua mão? Não faça seu pastor sofrer. Não seja um peso na vida do seu pastor. Seja bênção, porque ele é uma bênção na sua vida. Seja bênção na vida dele. Queridos, e já quase finalizando, eu me empolguei aqui um pouquinho. Acho que ainda estou no tempo, né, pastor? Eu não sou grande pregador não, tá, queridos? O pastor estava com uma perspectiva, e se eu falar demais eu até fico rouco. Mas eu gosto da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. E eu tinha outras coisas para dizer, mas Deus colocou isso no meu coração. E eu quero dizer algo para você. Se de tudo que você ouvir aqui e na semana você esquecer, eu quero te pedir que fique apenas com 2 coisas importantíssimas. Primeiro, seja humilde, se entregue na presença de Deus. Seja um homem ou uma mulher de oração. E segundo, se apegue, segure e guarde a palavra de Deus no seu coração. Seja alguém que busca a palavra de Deus. Porque se você ora e você busca a palavra de Deus, querido, não tem como você não ser um instrumento nas mãos dele. Sexta e penúltima qualidade de Neemias era que ele fazia vigilância constante. Queridos, a Bíblia não diz orai e vigiai. A Bíblia diz vigiai e orai. Eu sei que muita gente vai dizer, mas eu não trabalho de vigia. Mas eu vou te convidar a trabalhar de vigia. Seja vigilante, queridos. Esteja atento. Sabe por quê? Porque a ovelha ela não enxerga direito. Mas tem 2 coisas que a ovelha tem espetacularmente. Ela ouve e reconhece a voz do seu pastor. E ela sente o cheiro do seu pastor. Querido, se você não está enxergando, peça para Deus para ouvir a voz de Deus, para cheirar o cheiro do Pai, porque eu tenho certeza que quando você estiver na presença dele, é impossível você não reconhecer a voz do seu Pai. Pare de dar ouvidos a vozes estranhas. Quantas propostas a igreja tem recebido? Ei, vem aqui rapidinho, te preocupa não, teu pastor não está vendo, teu pai não está vendo. Ei, querido, deixa de ser quadrado, deixa de ser careta. Você vai fazer isso aqui, ninguém vai ver.
Ei, queridos, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Os seus olhos esquadrinham. A Bíblia diz que Deus está no céu, mas Ele olha para a terra para ver os filhos dos homens. Deus procura um coração quebrantado, um coração contrito, alguém que o ame de verdade, alguém que não só o ame de lábios, mas que o ame em atitudes, em espírito e em verdade. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Querido, seja vigilante para que o amor de Deus não esfrie na sua vida. Deus está chamando eu e você para que nós possamos avivar o amor. Sejamos vigilantes, porque a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão procurando a quem tragar. Não abra brechas, ao contrário, feche as brechas, levante os muros e deixa Deus te guardar. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sabe a quem você tem que sujeitar? A Deus. E a quem que você tem que resistir? Ao diabo. Queridos, tem muito crente que foge do diabo. Ei, tu és servo. A palavra de Deus diz que o Senhor já te ungiu para pisar serpentes e escorpiões. Você tem uma unção de Deus. É o diabo que foge de você, não é você que tem que fugir do diabo. O crente tem que fugir da prostituição. Disso Deus manda ele fugir. Foge da prostituição, seja ela física ou espiritual, mas se sujeita a Deus. E a Bíblia ainda diz mais, que aquele que se sujeita a Deus, no seu tempo, Ele exaltará. Sejamos, pois, vigilantes, queridos. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 23 diz isso. Inclusive tem um texto maravilhoso lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz: orai sem cessar. Queridos, e orar sem cessar não é estar de joelho o tempo todo, não. É estar com o coração na presença. É estar em comunhão com o Pai. Neemias é o maior exemplo disso, queridos. Ele foi servir o rei. Ele já tinha orado, ele já tinha jejuado. E o rei disse para ele: teu coração está triste. A Bíblia diz que ele temeu, mas a Bíblia diz que ele orou. Imediatamente ele orou. Ele viu a oportunidade e orou. Ei, queridos, esteja em comunhão o tempo todo com o Senhor. Esteja ligado com o Pai, porque no momento em que vier, Deus vai te revelar. Esse é o momento da oportunidade. Esse é o momento de dizer não, ou esse é o momento de dizer sim. Porque quando tu está na presença, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo orienta, te direciona, te leva para grandes vitórias, para grandes conquistas, porque Ele te capacita. Seja vigilante, tenha o seu coração todo o tempo na presença, porque eu tenho certeza que quando você permanecer vigilante na presença do Senhor, o Senhor vai te usar poderosamente e o diabo não vai ter vez. Quando ele chegar, eu tenho certeza que você vai ser um instrumento para repreendê-lo, para repreender aquele mal que Satanás tenta trazer, para repreender os sofismas de Satanás, palavras de engano. Satanás vai vir e tentar, porque a Bíblia diz que Satanás não desiste, queridos. Ele não desiste de mim e de você. Então seja resistente, seja resiliente e seja um homem ou uma mulher de Deus vigilante. Esteja sempre com a palavra no seu coração e na sua mente. Lembra quando Satanás foi atacar Jesus? O que Jesus disse? Está escrito. Satanás usou até a palavra que o próprio Deus diz, também está escrito. E o Senhor diz, também está escrito. Ele combateu na palavra, que a palavra esteja no teu coração. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus seja o seu escudo, a sua torre forte. Queridos, seja um homem de oração, porque eu tenho certeza que quando você, homem e mulher, for um homem e mulher de oração, a vida de vocês já mudou. Não vai mudar, já mudou. Porque quem ora, queridos, está em comunhão com Deus, que muda histórias, que muda situações. Seja um líder que tenha clareza de prioridades. E clareza de prioridades é colocar sempre o rei acima de tudo e acima de todos. Em tudo que você for fazer, coloque sempre Deus como prioridade. Seja um líder que tenha segurança interior.
que os seus sentimentos, que as suas emoções, que as suas decisões estejam sempre diante do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus guarda o coração e os sentimentos daqueles que estão no Senhor. Pare de dar seu sentimento para os outros. Pare de chegar no Facebook: estou triste, estou alegre. Não, eu estou cheio da presença do Pai. Aleluias. Estou finalizando. Seja um líder que tem uma oração eficaz. E oração eficaz é aquela oração sincera, de palavras verdadeiras. Diga para Deus aonde dói, porque Ele tem o bálsamo de Gileade para curar a tua dor. Deus não quer um líder de palavras bonitas, que chegue aqui e tenha uma excelente oratória, mas que o seu coração está longe daquilo que Ele está falando. Seja submisso à palavra de Deus, obedeça. Não adianta você ouvir e não ser praticante. A palavra de Deus diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que olha no espelho, mas saindo dali ele esquece como ele era. Pratique a palavra de Deus, porque a palavra de Deus em prática na sua vida, ela muda a história de outros, porque a sua ela já mudou. Seja um homem ou uma mulher vigilante, porque Satanás estará sempre tentando com os seus ardis te tirar da presença do Senhor. Seja firme até o último momento, porque aí você será convocado para receber a coroa de glória. E para finalizar, seja um homem de coração e uma mulher de coração agradecido. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Por favor, eu gostaria que você ficasse de pé e abrisse comigo a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Por favor, carta aos Colossenses capítulo 3. Irmão Daniel, prepara aí, por favor. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 16. Antes de lermos o versículo de 12 a 16, eu vou ler com vocês o versículo 1, por favor. O que diz aí? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por favor, leia o 2 também. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você está mergulhado. Vamos para o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas de amor e também de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha um conselho do Senhor para você, líder: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se você tiver queixa contra outro, assim como Cristo te perdoou, assim também fazei vocês também. E sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E eu vou finalizando, pedindo para você guardar essa palavra no coração. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Aleluias. Queridos, é impossível um crente que foi transformado pelo amor, pela graça de Deus, não ser agradecido. Agradeça, peça menos, agradeça mais. Agradeça pelo dia, agradeça pelo trabalho, pela bênção. Olhe para o lado, por favor. Diga: obrigado, Senhor, pela vida deste irmão, desta irmã que tu me deste. Obrigado por essa esposa que o Senhor me deu, por esse filho, por essa filha. Agora, por favor, olha aqui para frente. Não é para mim, não. É para esse pastor. Vem cá, pastor, por favor. Esse pastor bonito aqui, ó. Um homem de Deus bonito, né? Ele não tem problema com pente. Glória a Deus. Nós devemos agradecer a Deus em tudo. Um coração agradecido alegra o Senhor. Queridos, se o povo de Israel tivesse agradecido ao invés de murmurado,
eles não levariam 40 anos, eles levariam 40 dias. O que Deus tem para fazer na tua vida, passa por ti. Tem um coração agradecido. Deus já te tirou do pó e da cinza e te fez assentar entre os príncipes do seu povo. Você está aqui, seja agradecido. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, essa simples palavra que Deus me deu, pastor. Tá? Com humildade, eu agradeço ao apóstolo Franciomar, apóstolo Keila, que nos convidaram, e agradeço ao meu Deus por estar aqui com vocês, compartilhando o que Ele colocou no meu coração. Mas pastor, eu preciso só que o senhor olhe aqui. Irmão Daniel, tem uma imagem de um vídeo aí, por favor. Isso, vê se tu achas o vídeo. Eu quero que você veja o que foi que Deus fez na minha vida. Vê se tem um vídeo aí, Daniel. Tem um áudio também de uma filmagem. Coloca aí, por favor. Já eu vou explicar para você por quê que eu estou fazendo isso. Estamos finalizando, pastor. Quantos já querem que finalize? Diga amém. Já pode ir, então vou liberar os irmãos. Quantos querem esperar mais um pouquinho? Diga glória a Deus. Bom, Daniel, vê se tem áudio aí. Vê se tem áudio. Escute com atenção, não sei se vai sair o áudio. Volta aí, irmão Daniel, volta aí. Clareia um pouquinho, por favor. Irmãos, eu quero mostrar algo para vocês. Escute o áudio. Volta do comecinho aí, Daniel, por favor. Minha esposa sabe disso, que ela passou por isso comigo. Glória a Deus. Falei para você, pastor Ed, está aí. Segura um pouquinho que você vai ver. Marca de derrapagem do pneu, quilômetro 42, Rio Preto, Manaus. Isso são árvores que foram quebradas pelo impacto do carro. 30 metros de altura. Esse era o carro que eu estava. 12 de agosto de 2016. Aleluia. Irmão Daniel, mostra as fotos do acidente aí, por favor. Vocês vão ver as fotos de como ficou o carro. Esse era o carro que eu estava. Passa aí, Daniel, por favor. Irmão Daniel. Esse era o carro que eu estava. Vocês vão ver aí o carro que eu estava. Passa aí, irmão Daniel. Esse era o carro que eu estava. É milagre ou não é milagre? Vai passando aí, irmão Daniel, por favor. Esse era o carro que o pastor Daniel estava quando eu não era pastor. Porque desobedeci, o Senhor chamou. Esse carro, ele entortou o eixo, queridos. Capotei a 100, 120 por hora. Vocês estão vendo o banco do motorista? Volta, irmão Daniel, por favor, esse banco. Impossível esse banco virar. Tinha 2 barras de ferro. Mantenha aí nessa imagem. Tinha 2 barras de ferro. Esse banco entortou assim, queridos. Ó, vou tentar mostrar para vocês. O banco de um motorista é impossível dobrar. O meu dobrou assim, ó. O perito falou que o mínimo era para ter quebrado o pescoço. O mínimo. Uma semana antes desse acidente, Deus me deu um sonho que esse acidente ia acontecer e eu não tinha entendido o porquê. Ali onde vocês viram o vídeo, eu fiz vocês viram um carro passando, eu fiz exatamente o movimento que aquele carro fez, o carro aquaplanou e eu capotei mais de 4 vezes sem desligar. Eu estava ligado. Tem irmão que diz assim: irmão, passou um filme na sua cabeça, não deu tempo nem de passar um trailer, irmão, tão rápido que foi. Quando eu caí naquele onde vocês viram aquele barranco, eu ouvia lá em cima os carros passando, ouvia os grilos. Eu digo, no céu eu não estou, porque tem grilo e no céu não tem grilo, né? Então eu estou vivo. Estourou tudo, estourou os vidros. Eu saí intacto desse acidente. Intacto. Pode aplaudir ao Senhor. Para não dizer que Deus não me marcou, na subida entrou um espinho no dedo, que eu escorreguei, e deu mais trabalho do que todo o acidente, né? O espinho para tirar depois de 14 dias deu mais trabalho que todo acidente. Queridos, 5 dias depois eu estava voltando ao trabalho e visitando Itacoatiara,
voltando esse caminho. Sem nenhum trauma. 5 dias depois, uma semana depois, quando Deus permitiu isso, ali foi uma árvore que bateu, vocês estão vendo ali? E aqui foi outra, passou próximo da minha cabeça. O teto achatou, tudo estourou, só tinha uma porta que abria aí, era a porta do passageiro, exatamente como eu sonhei. Deus me fez passar. Eu caí na lama, levantei, e o irmão que ia na frente no outro carro voltou, era crente em Jesus. Deus disse: volta, porque meu servo está lá. Ele disse que tinha medo da estrada, por isso que ele estava correndo. E eu estava atrás dele, porque eu também tinha. E aí ele voltou, e quando ele disse assim: tem alguém vivo aí embaixo? Eu levantei e disse: eu. Ele disse: meu irmão, Deus tem um propósito na tua vida. Eu disse: eu sei, é por isso que eu estou aqui. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, Deus batiza a minha esposa com o Espírito Santo na cozinha de casa. Enche a mulher que é extremamente usada e falou comigo: homem, eu permiti aquele acidente, porque eu queria falar contigo. E falou: pastor, o senhor é brabo, pastor? Sou. O senhor briga, pastor? Brigo. Aí Deus disse assim: então eu vou te amansar. Me deu uma esposa nordestina, mulher cheia da presença de Deus. E aí eu continuava bravo, me deu uma filha ungida. E lá em casa agora quem dá a última palavra sempre sou eu. Vamos orar? Sim, senhora. Sempre sou eu, irmãos, que dou a última palavra. Vamos, meu amor, estou te esperando. Sim, senhora. Aprenda isso, queridos. Depois quando Deus quer amansar o crente, pastor, Ele dá uma esposa. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? Que Deus valorize o que Deus te deu. Deus não colocou ninguém ao seu lado à toa. Deus não te trouxe para cá à toa. Deus te trouxe para te fazer líder de excelência. Homem e mulher de excelência. Você tem as ferramentas. Deus está te preparando. Abra o coração e deixa Ele te usar.